Agora está todo mundo aí. Hoje de manhã tivemos uma ótima programação de missões, já também antecipando um pouco da questão da Páscoa e Ressurreição de Cristo, com nossas crianças. E tem feito um grande trabalho aqui na nossa igreja, o Ministério Infantil. Então nós vamos estar sempre orando por eles e lembrando que nós tivemos recebendo essa semana um pedido do pessoal do PP. Quem lembra o que é PP? O PP é o programa voltado para a evangelização das crianças da Junta de Missões, das Juntas de Missões, né, nacionais e mundiais. Então é um órgão só para todas elas. E várias delas estavam pedindo orações, agradecendo a Deus pelo trabalho que está sendo realizado e pedindo que os irmãos não esqueçam de orar pela evangelização das crianças ao redor do mundo e do nosso Brasil todo. Temos PEP rodando em áreas indígenas, temos PEPs rodando em áreas quilombolas, temos PEPs rodando em comunidades com dificuldades, temos PEPs rodando lá no sertão, temos o PEP rodando aqui nas cidades, aqui mais metrópoles, ou seja, espalhados por todo o nosso Brasil. Então nós temos que agradecer a Deus e pedir a Deus por esse ministério, que é de evangelização de crianças, que tem feito um grande trabalho. Crianças são tais quais sementes para a obra de Deus. Se a gente planta de novinho, se a gente cultiva de pouquinho, nós vamos estar criando igrejas fortes daqui a pouco. Se a gente esquece das crianças, a gente não tem igrejas fortes daqui a pouco, porque depois, quando cresce, quem fica no nosso lugar? Então nós temos que estar sempre orando por isso. Outro ponto importante, eu vou pedir à irmã Sueli, que esteja orando aqui na frente agora, agradecendo a Deus e pedindo a Deus por esse ministério tão grandioso que é da evangelização das crianças. E também porque na próxima semana nós estaremos com uma cantata de Páscoa, né, promovida para as crianças. Tem ensaiado já há 3 meses aí. Hoje de manhã teve ensaio, quinta-feira tem ensaio, a tia pediu para avisar. Quinta-feira tem ensaio e no próximo domingo pela manhã teremos ensaio também. Então não deixem, os últimos que ainda não vieram, não deixem de vir aos ensaios para a cantata de Páscoa das crianças. As que estão participando, fiquem atentas. Boa noite, irmãos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor Deus, a Ti por essa oportunidade, Senhor Deus, que temos de mais uma vez estar na Tua casa, Senhor Deus. Ó Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela direção do culto, por tudo que vai ser feito aqui, Senhor Deus, durante esta noite, que seja aceito, Senhor Deus, no Teu trono de graça, Senhor Deus, e que o Senhor venha, Senhor Deus, responder, Senhor Deus, os nossos anseios, Senhor Deus, e que nós também possamos dar a Ti, Senhor Deus, os melhores dos nossos louvores, Senhor Deus. Pai, neste momento quero entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, as nossas crianças, Senhor Deus, que fez um trabalho belíssimo na parte da manhã. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida delas, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, dar a elas, Senhor Deus, o desejo de cada dia mais estar na Tua presença, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, os líderes, os pais, Senhor Deus, para que venha, Senhor Deus, ensiná-las, Senhor Deus, no melhor caminho, Senhor Deus. Abençoe todas as crianças, Senhor Deus, aquelas, Senhor Deus, que não têm, Senhor Deus, ainda o conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus, que não tem os Teus pais, Senhor Deus, seguindo os Teus passos, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, orientar, Senhor Deus, os Teus servos, Senhor Deus, para que eles venham também, Senhor Deus, ter essa alegria, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, por essas crianças que aqui já estão nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos seus corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E continuando nesse ímpeto, fazendo um pouquinho diferente, eu vou fazer um convite especial. Eu vou pedir que todas as crianças que estão aqui sentem no primeiro banco aqui na frente, agora. Podem vir, por favor, rapidinho. Com aquela velocidade que vocês gostam de andar mesmo. Não adianta falar devagar para a criança, adianta. Ninguém consegue falar, vai devagar, a criança vai devagar, nunca. Podem vir, todo mundo, todas as crianças. Daqui a pouco vocês vão estar subindo para o culto, mas por enquanto senta aqui na frente. Vem. Sempre cabe mais um. Só dá uma ajustada aí que... Aí, ó, dá certinho. Ok, agora com as crianças aqui na frente. Vocês viram quantas crianças? Pode vir, Alice. Corre, aqui na frente.
Deixa escapar ninguém não. Aqui na frente, vem. Aqui, pode vir. Porque só acredita. Como eu falo com coro, só acredita. Isso, senta aqui na frente, senta aqui no primeiro banco. Isso. Sempre cabe mais um. Criança é legal por causa disso. Eu lembro que quando a gente saía às vezes lá na igreja, para ir para programações, etc., com as crianças, às vezes, naquela época podia, né? Hoje em dia virou crime, mas naquela época podia. A gente colocava 12 crianças dentro do Fusca, quase 30 dentro de uma Kombi, cabia, gente. Ó, criança faz caber. 30 crianças numa Kombi, vocês acham, nossa, fica apertado. Nada, olha, cabia todo mundo ali, ainda cantando feliz, chegava todo mundo inteiro do outro lado. 12 num Fusca, fácil demais. Isso aí, é claro que naquela época o Fusca a gente tirava aquela tampa de trás do banco de trás, né, virava o bagageiro, botava 10 crianças ali atrás, aí cabia 2 na frente, o resto estava tranquilo. Sempre cabia mais alguma. Então criança sempre cabe, a gente sempre tem mais espaço. Tem quase uma criança chegando, né, Keilinha? Está quase, Keilinha, quase, né, Keilinha? Então, vamos orar pela Keilinha também. A Larinha está assim, ó, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui, ó. E agradecendo a Deus por toda essa questão que está acontecendo com as nossas crianças, eu vou convidar o grupo de louvor, que nós vamos cantar um louvor agora, e depois nós vamos fazer uma leitura bíblica e mais 2 louvores. Então, pode vir ficar aqui na frente, que a gente vai só fazer uma leitura bíblica entre um louvor e o outro. Porque é muito bom estarmos iniciando nossos cultos, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, conclamando o povo à adoração e falando de tudo que Ele tem feito para as nossas vidas. Detalhe, eu quero ver as crianças cantando, hein? Boa noite. Vamos colocar de pé. Pedir ao Senhor que abra os nossos olhos do nosso coração, porque nós queremos ver a face do Senhor nesta noite. Por isso nós estamos aqui para adorar, para bendizer, celebrar o Senhor da vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então vamos adorar o Senhor. Seja um verdadeiro adorador nesta noite. As palmas, louva o Senhor. Peça ao Senhor para que você possa fazer uma reflexão de como você tem vivido a tua vida até aqui. Abre o seu coração para o Senhor nesta noite, porque Ele está pronto a ouvir a tua oração, Ele está pronto a ouvir o teu clamor nesta noite, querido. Então adore o Senhor, bendiga o Senhor nesta noite. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me veja mesmo. Para que o Senhor entenda que eu quero me relacionar com o Senhor nesta noite. Não diga para o Senhor, Senhor, eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Diga para o Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre o céu, exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, Brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos
glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Diga para o Senhor, tu és santo, Senhor. Santo, 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 santo. Diga para o Senhor, Quero te ver, Senhor. mais uma vez. Santo, 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 santo. Quero te ver, Senhor. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Santo, 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 santo. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso. Não há outro Deus sobre a face da terra que não seja o nosso Deus. Aleluia. Continuando de pé, vamos ler juntos, porque nós acabamos de falar, santo, 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 quero te ver, Senhor. Amém? Se nós queremos ver o Senhor, nós precisamos saber que Ele tem um grande amor por nós, um amor inseparável. Romanos, capítulo 8, versículos de 35 até o final. Vamos abrir lá? Romanos 8, de 35 até o final. Só que a primeira leitura bíblica eu vou pedir para as crianças. Fica de pé, criança. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Força, gente, força. Acabou o chocolate já? Vamos lá. Depois fala ali, ó. Falou que acabou. Aí é problema seu, agora vocês viram. Criança sabe que criança fala mesmo, denuncia na cara, então. Vocês conseguem ler para a gente? Vamos ler primeiro vocês, depois a igreja vai ajudar. Vamos lá. Quem... ou perseguição, ou a espada. Será que alguma coisa vai poder separar a gente do amor de Cristo? Vamos, igreja, falar todos juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Antes de continuarmos, volta nesse versículo, eu quero ouvir os jovens falar esse versículo. Mas, jovens e adolescentes, cadê? Só que vamos falar como jovens, acreditando mesmo que são mais que vencedores. Desse jeito aí não consegue nem ir para a Copa, gente. Vamos lá, começa a firmeza. Vamos lá, de novo. Amém. Vamos continuar. Pois
tendo certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, clamando a Ele e falando que agora a gente já pediu, Santo, 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 quero ver-te, Senhor. E agora Ele fala que seu amor não falha. Nós já vimos que amor poderoso é esse. Vamos cantar com firmeza sobre esse amor. Isso é uma questão de fé, irmãos. Então vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o Senhor. Precisamos ter fé de que o amor do Senhor ele não falha. Mesmo que tudo possa acontecer na nossa vida, como acabamos de ler, o Senhor é poderoso para nos guardar, para cuidar de cada um de nós. Então exalte o Senhor, bendiga o nome do Senhor nesta noite, querido, porque é para isso você veio aqui nesta noite, para não somente prestar o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O Senhor não muda, Ele é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, Eu não tenho o que temer. eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas com Jesus no barco nós vamos vencer Difícil tudo. é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Por quê? Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Como o Senhor não muda. Teu amor não muda. Se Ele ama choro cada um de nós. dura uma noite, Ele ama você. alegria vem Eu não sei pela como você manhã. tem vivido a sua vida, querido, mas o Senhor Se o mar está com se você. O Senhor está comigo, o Senhor está com cada eu um de não nós. tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Agradeço ao Senhor nesta noite, querido, porque Ele te deu mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos. É uma comunidade de fé para adorar, para bendizer, para exaltar o nome de Deus, ao único que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Eu quero te agradecer, meu Pai Celeste, por tudo que tu tens feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve um amor assim. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de adorar. Ele é poderoso. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. E hoje eu tenho nova vida, estou firmado em ti. Tu és a rocha inabalável, e sei por onde quer que eu vá, tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida entrego, Senhor. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu
Todo-Poderoso Deus é o candeeiro pra quem você usa. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Infantil, vocês não vão não, gente? Estava até animada já, né? É legal que no início, os irmãos às vezes não entendem um pouco, mas olha só, elas vieram, não estavam sabendo cantar algumas músicas, só que tem a letra ali, então elas vão ouvindo e começaram a cantar junto, no final já estava todo mundo cantando junto. Ou seja, as crianças precisam aprender os hinos, precisam aprender as músicas, porque daqui a pouco serão elas aí sentadas no nosso lugar. Então elas já têm que praticar, como a irmã Érica falou de manhã. As crianças estão sempre aqui na frente, praticando e aprendendo cada vez mais a adoração ao Senhor. Pega tudo, povo, pega tudo. Pegou bastante também, né? Maior que ela quase, ó. Então nós vamos orar pelas nossas crianças, elas vão para o culto infantil, já vamos colocar o culto dessa noite, o resto do culto dessa noite, a mensagem, nas mãos do nosso Senhor. Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome nesta noite. E agora, ó Deus, queremos colocar a vida de cada criança que está diante do teu altar em tuas mãos, ó Deus. Que elas sejam, ó Deus, rocha inabalável na presença do Senhor, crescendo, ó Deus, em graça. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, para que elas possam, ó Deus, guardar tudo aquilo, ó Deus, que de mais importante elas aprenderem, ó Deus, na vida delas. Porque um dia, ó Deus, o Senhor também me trouxe, ó Deus, como criança, 7 anos, ó Deus, na primeira igreja batista em Ipanema. E o primeiro cântico que eu aprendi, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. E, ó Deus, esse cântico sempre ficou, ó Deus, na minha mente, no meu coração, quando eu tinha 7 anos de idade. E eu nunca esqueci, ó Deus, porque esse cântico me ensinou que eu preciso ter fé. Como nós cantamos aqui, o Senhor é Deus, todo-poderoso Deus. O Senhor é o grande leão da tribo de Judá. E nós louvamos o teu nome por isso, ó Deus. Que as nossas crianças, ó Deus, sejam ungidas pelo Senhor. E agora, ó Deus, quando elas vão prestar um culto ao Senhor, que elas possam, ó Deus, aprender, guardar no seu coração. Como ontem, ó Deus, eu ensinei a Sofia quem é o Espírito Santo. E ela ficou perguntando por quê. E eu falei para ela que o Espírito Santo é uma pessoa que está no nosso coração. E que fala conosco, que nos corrige, que cuida de nós. E, ó Deus, quantas coisas nós podemos ensinar para as nossas crianças. E, ó Deus, eu creio que o Senhor tem feito, ó Deus, maravilha, como fez na manhã de hoje. O Senhor operou, ó Deus, na vida das nossas crianças. E, ó Deus, continue, ó Deus, trabalhando na vida delas, ó Deus, para que elas sejam, ó Deus, futuramente, ó Deus, os cantores aqui, ó Deus, dessa equipe de louvor. Como nós já temos, ó Deus, baterista aqui às quarta-feiras, o Gustavo, Senhor, que tem nos abençoado, ó Deus. Quando nós temos, ó Deus, outros que estão aí, ó Deus, aprendendo teclado, aprendendo violão, aprendendo outras coisas, ó Deus, para que possa dar o seu melhor louvor ao Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela vida das nossas crianças, mas também, ó Deus, obrigado pela vida dos seus pais, dos seus avós, que tem, ó Deus, se colocado, tem se empenhado, ó Deus, em trazer os seus filhos, ó Deus, à casa do Senhor, como aquela mãe disse hoje para mim pela manhã, que no domingo passado o seu filho quis vir à igreja, mesmo com febre. Ó Deus, como é bom saber disso, ele está trazendo sua mãe para a casa do Senhor. Continue abençoando, ó Deus, para que mais vidas, ó Deus, possam estar diante do Senhor, no seu altar, ó Deus, para consagrar sua vida ao Senhor, através da vida das nossas crianças. Continue nos abençoando. Sabemos que tem mãe, ó Deus, que vem de longe, que tem lutas, ó Deus, mas o Senhor tem abençoado, e elas não têm deixado, ó Deus, de trazer os seus filhos para o ensaio. Nós temos visto tudo isso durante a semana. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a vida das nossas crianças. Ó Deus,
Receba esse culto que ora prestamos ao Senhor, a mensagem que iremos ouvir. A nossa gratidão é tão grande, ó Deus, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, te bendizemos nesta noite, te agradecemos. Fica conosco, seja com o professor dela, ó Deus, que vai estar ministrando sobre a vida delas lá em cima também. Cuida de nós e que cada um de nós possamos entender mais uma vez o recado do Senhor, como foi pela manhã de hoje, ó Deus. Em nós, a salvação é individual. Que cada um de nós, ó Deus, possamos buscar a cada dia melhorar, para que um dia nós possamos estar na vida eterna com o Senhor. Nós oramos gratos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, viram quantas crianças nós tivemos aqui agora? Que quantidade boa? Mas eu vou fazer uma pergunta retórica para os irmãos, tá? Sabe que criança que estava faltando aqui? Eu senti falta de criança aqui hoje. Eu olhei para esse grupo aqui, que já está bem grandinho, mas eu senti falta de criança. Sabe aquela criança que você passa todo dia na rua e ela está lá brincando? Eu senti falta dela aqui hoje. Sabe aquela criança que quando você passa, ela está lá, andando sozinha lá, meio que sem ter uma coisa muito importante para fazer, ou sem estar meio com algum rumo? Eu senti falta dela aqui hoje. Sabe aquela criança que às vezes de manhã cedo, às vezes à tarde, você passa por ela indo para a escola, ou quando você vai levar um filho, um neto, você vê lá aquele monte de outras crianças? Eu senti falta delas aqui hoje. Sabe por que elas não estão aqui hoje? Porque a gente como igreja não está trazendo. A gente precisa trazer. Nós precisamos cumprir a missão. Nós precisamos fazer com que essas crianças achem o caminho do Senhor. A Bíblia fala duas coisas: instruir o menino no caminho que deve andar, para quando se envelhecer, não se envergonhe dele. Então, a Bíblia não falou, ele vai adivinhar sozinho qual o caminho. Ele fala que a gente tem que instruir o caminho. Se a gente não chegar para essas crianças que estão aí espalhadas pelo nosso bairro e as trouxermos aqui para a igreja, a gente não está instruindo elas no caminho que deve andar, está deixando elas irem pelo seu próprio caminho. E esse caminho é um caminho perigoso. E a palavra também diz o quê? Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, nós estamos deixando essas crianças virem a nós, ou esperamos que elas venham por conta própria? Criança não vai para lugar nenhum por conta própria. Se não tiver algum de nós mais adultos para poder trazer, elas não virão. Nós temos programações essa semana para as crianças, nós temos programação agora à noite para as crianças, nós temos programações semana que vem para as crianças. Então, a criança que não está participando da cantata, convide para assistir a outras crianças que estão participando da cantata. E quem sabe elas já não ficam conosco e participam da cantata das mães. É claro que as crianças vão participar de algum musical das mães, né? Então, já tragam essas crianças que quem sabe elas comecem. Nós temos crianças aqui que vieram e estão aqui na frente, que vieram por causa de programações, que vieram para assistir uma cantatinha, dali se animaram, começaram a participar, participaram do Tarde Alegre e hoje em dia já estão no seio da igreja. Se a gente deixa de fazer a nossa missão deixa de ser feita. E a nossa divisa de missões fala o quê? Cumprir a missão. Então nós temos que continuar. Enquanto nosso Cristo vive e voltará, vamos continuar a nossa missão. A palavra está com o nosso pastor. E vamos dar continuidade ao culto. Viram a importância das crianças? Sabemos a importância das crianças. Precisamos deixar que elas tenham acesso às maravilhas de Deus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Noite de alegria, noite de regozijo, noite de vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu posso garantir aos irmãos que é coisa boa, né? Porque o Senhor, Ele não chama ninguém para um encontro sem que Ele tenha um propósito específico. E se Ele trouxe a nós aqui, é porque Ele tem algo extraordinário para cada um de nós. Então fique ligado, fique atento para que a gente possa, né, fazer como Jacó, né, e não deixar este lugar sem sermos abençoados. Queridos, eu quero refletir com os irmãos em uma passagem muito conhecida dos irmãos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. São poucos versículos, mas que nos remete a entendermos e a percebermos
Para que fomos chamados? Por qual finalidade fomos chamados? De que forma, diante de tudo que nós ouvimos e vimos hoje pela manhã, uma das coisas que, dentre todas, que me chamaram a atenção, mais uma me ressaltou aos olhos, que Jesus Cristo morreu por mim. Foi por mim que Ele morreu. Não foi por todos, foi por mim. Por que não por todos? Porque nem todos reconhecem isso. Então, quando a gente fala morreu por todos, então o elemento olha e percebe, eu posso continuar vivendo o que eu estou vivendo, eu posso continuar longe desse Jesus, eu posso continuar nos meus deleites. E está tudo certo, porque Jesus Cristo morreu por mim. Não, Ele não morreu por todos. Ele morreu para aqueles que o confessaram, que só Ele é o Senhor. Ele morreu para aqueles que optaram viver uma vida transformada. Ele morreu para aqueles que verdadeiramente nutriu em seus corações e tem nutrido a esperança da grande vitória nele. E a vitória, querido, ela precisa ser enaltecida, ela precisa ser agradecida antes de acontecer. Porque se não acontecer, a gente deixa de enaltecer este Deus que é soberano, que é majestoso, que é glorioso, que é magnífico, é poderoso. Então a gente precisa chegar diante do Senhor com todas as nossas questões, sim. Apresentarmos todos os nossos desejos a Ele, sim. Apresentarmos a nossa necessidade dos grandes feitos dEle na nossa vida, sim. Mas chegue também com gratidão, com enaltecimento a este Deus, dizendo em alto e em bom som: Senhor, independente se eu receber o que vim buscar ou não, eu continuarei glorificando e testemunhando do teu amor. Isso é gratidão antes das coisas acontecerem. E aqui, querido, nos remete a esta pequena passagem sobre uma responsabilidade que nós temos. Se foi por mim que Jesus Cristo morreu, eu preciso fazer alguma coisa. E o tema anual da nossa igreja, para reconstruir, eu vou recomeçar. Eu preciso ser o tempero necessário para uma grande transformação. Eu preciso ser o elo desta corrente inabalável. Eu preciso ser aquele que o Senhor conta para a amplitude do teu reino neste tempo. Mas para tanto, queridos, eu preciso mudar. Eu preciso me deixar ser transformado. Eu preciso entender que eu não sou ninguém sem a transformação do Senhor no meu coração. Porque o fato de nós estarmos aqui é porque nós já vencemos algumas questões, principalmente no dia de hoje. Mas será que nós venceremos as que vão vir amanhã? Será que nós temos todo o suporte necessário para vencermos amanhã? Será que nós estamos, de uma forma, nos apresentando ao Senhor como aqueles que irá viver as manifestações do seu amor, da sua graça? Porque Jesus Cristo, querido, Ele manifesta o seu amor, a sua graça, nos permitindo passar por provas, por lutas, por dificuldades. E quando a gente amanhece e começa a vir um bombardeio de questões que não tem respostas complicadas, a gente acha que Jesus Cristo não está olhando para nós. Mas Ele morreu por mim. Você pode dizer isso nesta noite? Jesus Cristo morreu por mim. E é isso que nos basta. É isso que nos cabe para continuarmos na presença dEle com alegria, com entusiasmo, buscando essa transformação, porque Ele morreu por mim. Pode ter morrido por outros, sim, mas para que isso seja uma realidade, eu que tenho a certeza de que Ele morreu por mim, eu preciso fazer algo. E esses versos nos remetem, queridos, nos traz uma classificação, nos traz aí
um direcionamento e um esclarecimento de que aqueles que têm convicção de que Jesus morreu por ele, têm que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Eu ouvi essa semana uma situação muito interessante, que dentro de tudo que nós iremos refletir nesta noite, dizia o seguinte: Jesus, ele não ama como você é. Ele não ama como você é. Ele não se alegra como você é. Ele ama e se alegra diante da condição que você está. E quando ele vê a nossa condição, ele percebe que algo precisa acontecer. Ele não ama quem nós somos, ele ama a nossa situação, a situação que nós estamos vivendo. E ele se coloca numa posição de que, se creres, verás a minha glória. Porque às vezes, queridos, a gente se contenta em dizer que Jesus Cristo, né, ele se alegra, ele ama a minha vida. Que vida? Que vida que nós temos apresentado a ele? Diante de uma situação e uma necessidade de carência que está gritando por um posicionamento, por uma manifestação de mudança, por uma manifestação de renúncia, por uma manifestação de abrir o coração e confessar a Ele o que realmente você está passando e vivendo. Isso Ele ama. Vamos então à leitura proposta para esta noite, Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 ao 16. Jesus Cristo morreu para mim, para que eu seja o que esses versos dizem. Vocês são o sal da terra, nós somos o sal da terra. Dizem que o melhor tempero não é o alho, não é o manjericão, não é isso? Não é a alfavaca, não é o alecrim, não é nada disso. O melhor tempero é o sal. Coloque todo o tempero que você acha por bem na comida e não coloque sal para ver se vai ter um efeito legal. É sal. É sal. Quem gosta de um churrasco, sabe que o churrasco, para ficar bom, só depende do sal. E taca ele lá. E você não sabe de onde sai aquele sabor tão extraordinário. Ok? Inventaram aí uns sal temperado que estraga o churrasco. Mas aquele sal puro, branquinho, sem tempero, é que dá o verdadeiro sabor no churrasco. O sal é o melhor tempero. Continuando. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a seu Pai que estás nos céus. Querido, eu quero orar com os irmãos nesta noite, antes de continuarmos. Nós somos o sal da terra, mas o dia que esse sal perder o seu sabor,
ele não presta para nada a não ser lançado e ser pisado pelos homens. Existe uma ocasião na nossa região que é colocado muito sal no chão que não tem efeito algum. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque o sal ele só tem o seu efeito enquanto dá sabor. Enquanto dá sabor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom não termos dúvidas de que o Senhor morreu por mim, e eu preciso, ó Deus, verdadeiramente fazer valer o Teu sacrifício por mim, e quando isso for algo notório, evidente na minha vida, querido Deus, eu cumprirei a missão, eu farei a diferença na vida de outras pessoas, eu farei a diferença no âmbito que eu estiver inserido, eu farei a diferença, ó Deus, aonde não há brilho, aonde não há sabor, aonde não há relevância, eu serei aquele segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, eu serei aquele instrumento nas Tuas mãos para dar sabor, para iluminar com a luz de Cristo. Pai querido, eu não posso contentar-me com a vida que eu estou vivendo sem que haja uma mudança em mim, sem que eu faça valer verdadeiramente, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de mim. Tantos anos têm se passado, tantas questões eu tenho vivido, mas eu continuo da mesma forma, eu continuo com as mesmas questões, eu continuo com os mesmos pensamentos, eu continuo com as mesmas práticas, e o Senhor quer ver algo diferente em mim. Pai, eu preciso arrastar multidões à Tua presença, eu preciso, ó Deus, passar e fazer com que as pessoas vejam Cristo em mim, eu preciso tornar notório o Teu sacrifício por mim, e fazendo assim, vidas serão alcançadas por intermédio do meu testemunho de vivência do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, eu peço por mim e pelos meus irmãos nesta noite, que sejamos sim sal, que sejamos a luz do mundo, que sejamos aqueles, ó Deus, que dá sabor, que aonde estivermos, possamos trazer a paz de Cristo, trazer a alegria, o regozijo e a motivação, para que aqueles que esperam no Senhor não se desanimam, para aqueles que confiam no Senhor não sejam confundidos, para aqueles que clamam ao Senhor não tenha dúvida das suas respostas, para aqueles que verdadeiramente estão Te buscando, possam achar, para que as portas que estejam sendo nelas batido, essas possam, ó Deus, se abrirem, para que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Não que não temos sido, ó Deus, mas quantas coisas têm passado e nós não percebemos. Quantas manifestações de carinho, amor que o Senhor tem desferido sobre nós e nós não temos percebido. Mas cria em nós, ó Deus, verdadeiramente esse sentimento atento, esse sentimento, ó Deus, vigilante, para que nada passe desapercebido, vindo da Tua parte para o nosso coração. Abençoe a Tua igreja, abençoe todas as demais reunidas em Teu nome neste momento, abençoe todo o Teu povo, ó Deus, que todos nós sejamos o sal desta terra, a luz que reflete a luz de Cristo neste mundo. Pai querido, nos dê sabedoria, nos dê visão, nos dê a sensibilidade do Teu Espírito Santo para entendermos que o Senhor tem requerido de nós mudança de vida, mudança de atitudes, mudança de procedimentos, mudança de visão, mudança em tudo aquilo, ó Deus, que sabemos nós que não alegra o Teu coração, mas que o Senhor tenha total autonomia nesta noite
para transformar a nossa vida, o nosso ser e nos tornar verdadeiramente aqueles teus servos que clamam ao Senhor, que buscam ao Senhor, mas sem dúvidas, sem restrições, mas nós precisamos sim mergulharmos naquilo que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós. Pedimos estas bênçãos e te agradecemos, e assim pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, eu separei um tema aqui, os irmãos não fiquem tristes comigo não, mas eu separei um tema aqui, que diz o seguinte: é chegado a hora de assumirmos responsabilidades com Deus. É chegado a hora de assumirmos definitivamente responsabilidades com Deus. Quando você marca com um profissional uma data, um local e uma hora, mesmo que esse profissional não tenha manifesto, nem realizado nenhum tipo de atividade para você ainda, mas desde o momento que você marcou um horário, marcou um local, marcou uma data com esse profissional, e se ele chega naquele dia, naquele local, naquela hora marcada, ele já ganha um 8 com você, pelo compromisso, pela responsabilidade, por aquilo que ele vai se comprometer em fazer por você, ok? E se esse elemento demonstrando com tudo isso, este compromisso, esta responsabilidade assumida, nós não temos dúvidas de que ele vai fazer bonito. Dificilmente não faz bonito. Dificilmente não faz bonito. É chegada a hora de assumirmos responsabilidades com Deus. Eu quero pensar naquilo que nós lemos aqui, que nós somos esse sal da terra. Para sermos sal da terra, nós precisamos viver uma mudança, precisamos viver uma transformação, precisamos compreender o porquê que nós precisamos nos tornar o sal da terra. Por que nós devemos assumir esta responsabilidade com Deus? Trazer para nós esta responsabilidade de fazermos a diferença no contexto que nós estamos inseridos. Por que nós precisamos disso? Não seria muito mais tranquilo e cômodo fazermos como que muitos fazem? Chegou a hora do culto, o dia do culto, vai para as igrejas e senta, ouve, canta e sai da mesma forma e nada mudou, nada foi transformado. Vai viver mais uma semana como as outras demais vividas, mas não é isso que o Senhor quer para nós. E eu vou mencionar alguns personagens, queridos, que para viver uma vida transformada, para viver a vontade do Senhor, para viver sendo um sal da terra, eles precisaram assumir responsabilidade com Deus. E o primeiro dentre muitos que eu separei se encontra lá em Lucas capítulo 19, verso 1 e 10, quando fala do estado de Zaqueu, e a transformação que o levou a assumir responsabilidade com o Senhor. Humanamente falando, Zaqueu não precisava do Senhor, ele não precisava caminhar com o Senhor, mas com toda a vida que ele tinha, com toda a sua riqueza, com todo o seu status, algo não tinha relevância na sua vida. O sentimento dele era um sentimento que ele não conseguia expressar gratidão, porque ele não sabia a quem agradecer, porque nesse interim ele era autossuficiente e todas as suas conquistas só coube a ele conquistar e realizar. Ele nunca sentiu a necessidade de contar com outras pessoas para que ele pudesse alcançar êxito naquilo que ele buscava. Mas chega um momento na vida de Zaqueu que ele começa a perceber que há um vazio dentro do coração dele, há um vazio na vida dele, algo que seria tão possível que ele não conseguia alcançar. E quando ele vê Jesus passando, ele começa a perceber a alegria daqueles que buscavam e que caminhavam com Jesus. Ele falou: é esta alegria que eu quero. E pelo pouco que eu conheço, a grande maioria dos que estão ali não tem o que eu tenho, não vivem o que eu estou vivendo. Por que tanta alegria? Por que tanta responsabilidade assumida
com esse Senhor, com esse Deus. E os irmãos conhecem muito bem a história. Zaqueu, naquele momento, ele toma uma responsabilidade, uma atitude de assumir uma transformação e uma mudança na sua vida. E já dissemos isso, não foi o Senhor que falou o que Zaqueu precisaria fazer e viver para estar na presença dele e ter a sua salvação, não só dele, como de toda a sua casa. Zaqueu assume responsabilidade com o Senhor. Ele passa a assumir responsabilidade. Senhor, eu não vou abrir mão de viver na tua presença e de ter alegria, gozar da alegria da tua presença. E se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Se eu tenho roubado alguém com esta minha função, eu vou restituir. Mas o que eu preciso é que o Senhor desfira sobre mim esse sentimento que traz paz ao coração de todos esses que te seguem. Porque com tudo que eu tenho, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. E ali a gente vê, queridos, que houve a necessidade de Zaqueu assumir responsabilidades com Deus. E ele assume essas responsabilidades com Deus. O segundo personagem se encontra em João, capítulo 5, do 1 ao 15. Nós vemos a transformação do paralítico que deixou o seu estado de esmolar e assumiu responsabilidade com Jesus, tornando-se uma nova criatura. Se eu não me engano, 38 anos, esmolando, pedindo esmola, e justificando o não conquistar e não alcançar aquilo que ele verdadeiramente necessitava, porque todas as vezes que a água era agitada, outro pulava na sua frente, ele não conseguia. Não era esse o problema daquele paralítico. O problema daquele paralítico era o costume que ele já tinha, era o ranço que ele já tinha em pedir esmola. Era o conforto, ele estava numa zona de conforto, pedindo esmola. Só que chega um momento na vida de todos aqueles, queridos, que não vive a profundidade do amor do Senhor, chega um momento que precisa viver, precisa se comprometer. E quando aquele paralítico, mais uma vez, tentou justificar o porquê que ele continuaria naquela situação de esmolar, só que ele estava diante daquele que tudo podia fazer, Jesus. E ele apresenta a Jesus, sem saber que era Jesus, a justificativa pelo estado que ele estava vivendo. 38 anos de uma forma muito deplorável. E quando ele apresenta as questões a Jesus, Jesus Cristo falou assim: o que você quer que eu te faça? Você quer ser são? Você quer ser curado? Sim. Então levanta daí. Assuma responsabilidade com meu Pai. Toma a sua cama e vai embora. E esse paralítico, por ter assumido esta responsabilidade, por ter decidido que aquele estado que ora vivia não era um estado digno, não era um estado tranquilo, não era um estado que trazia alegria ao seu coração, ele levantou, tomou a sua maca, tomou a sua cama e foi-se embora. E a partir daí começou a confessar que Jesus Cristo era o Senhor. O terceiro personagem nesta noite, queridos, se encontra em Atos capítulo 9, verso de 1 a 19, nós vemos a transformação de Saulo. Ei, bom Saulo, né? A transformação de Saulo que todos nós conhecemos. Como se deu, como que aconteceu, e enquanto ele não entendeu que aquele que o paralisou era muito mais poderoso do que ele achava ser, ele cedeu, a ponto dele ser conduzido, ter a necessidade de alguém que ele não conhecia, de alguém que não fazia parte dos seus exércitos, dos seus soldados, daqueles que estavam guerreando com ele, conduzi-lo, porque ele não conseguia mais ver. E a gente vê a transformação de Saulo para Paulo
ao assumir sua necessidade de se tornar uma nova criatura. E ele começa, queridos, verdadeiramente a viver o passo a passo da transformação. E a gente percebe que não levou tanto tempo assim. Não levou tanto tempo assim. Porque quando a gente está na presença do Senhor e o Senhor nos paralisa, não tem o que questionar. É só aceitar. Se não aceitar, não vai viver uma vida transformada. Se não aceitar, não vai viver em novidade de vida. E Saulo não teve esta autonomia. E quando o Senhor pergunta a ele, por que você me persegue? Sem que ele conhecesse, ele falou assim, mas quem é o Senhor que eu persigo? Quem é o Senhor? Porque aqueles que eu perseguia e que eu persigo, eles não são pários para mim. Todos esses que eu persegui até então, eu os levei cativo. Eu os venci com as minhas artes de guerra. Mas o Senhor, quem é? Porque eu não consigo ver, eu não consigo me movimentar. Eu literalmente fui paralisado. Eu não consigo perceber aquela ajuda dos meus em meu favor. O que está acontecendo? A princípio todos devem ter morrido, e para que todos tenham morrido, eu paralisado, é porque o Senhor é alguém diferenciado. Como era, como é e como sempre será. Alguém diferenciado, que faz diferença, que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. É esse alguém que tem requerido de mim e do irmão que nos deixemos ser o sal desta terra, a lamparina que reluz a luz de Cristo, que a luz de Cristo seja vista em nós. Não é a nossa luz, é a luz de Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, querido. Fazer com que nós sejamos esse sal e esta luz. João 3:7, nós vemos o Senhor dizer a Nicodemos que necessário seria que ele nascesse de novo. Alguém que está diante de um Deus, reconhece esse Deus e não sabe como relacionar-se com esse Deus, e ouve deste Deus que necessário vos é nascer de novo, um elemento tão limitado que começou a pensar, seria necessário eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como isso vai se dar? Somos paralisados com aquilo que os nossos entendimentos nos permitem. Somos paralisados com a pouca visão das nossas vistas. Somos paralisados com aquilo que muitas das vezes nós deveríamos nutrir como esperança e fé. Nós nutrimos no nosso coração incredulidade. Necessário, Nicodemos, para viver na minha presença. Necessário, Nicodemos, para estar na minha presença, para se tornar luz, para se tornar sal, nascer de novo. E eu fico muito feliz porque todos nós que aqui estamos, nascemos de novo. Nascemos de novo. Sem que houvesse a necessidade de retornar para o ventre da nossa mãe. Sem necessidade de viver o que alguns segmentos vivem, que partindo daqui nós voltaremos em outro estado, e precisaremos de mais um corpo vulnerável e miserável como esse nosso. Não é verdade. Nós não precisamos disso. Nascer de novo é viver como uma nova criatura. Nascer de novo é nos submetermos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vós sois sal da terra, mas se o sal perder o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto a ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens.
Conhece algumas pessoas que estão vivendo essa situação, queridos, que um dia foi classificado e considerou-se ser o sal que daria sabor, que fazia diferença na vida de alguém, e hoje perdeu o seu sabor. Conhece alguém que foi chamado para transmitir a luz de Cristo, e hoje você olha para a pessoa, você não vê o brilho de Cristo, você não vê esta luz no seu olhar, no seu rosto, você não consegue perceber a alegria de Cristo. Conhece alguém assim? Então é possível, queridos. É possível, sendo nós hoje sal, e perdermos o nosso sabor, perdermos a nossa essência, perdermos o nosso foco, perdermos aquilo que o Senhor determinou para nós. É possível. Então, queridos, que nesta noite você entenda que você é sal desta terra. E Jesus, queridos, não se regozija com você por quem você é. Ele quer se regozijar na situação que você está vivendo, situação de necessitado dele, para que ele possa manifestar o seu poder na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quantas vezes nós nos contentamos com algumas coisas que são passadas para nós, nos levando a nos mantermos na mesma posição, nas mesmas questões, com os mesmos questionamentos, pessoas que fazem de tudo para tentar confundir-nos, dizendo para nós que Deus nos ama tanto que não há necessidade de mudança. Deus nos ama tanto que não há necessidade de doação. Deus nos ama tanto que não há necessidade de um mergulho profundo para viver o seu sobrenatural. Deus nos ama tanto, queridos, que nós não precisamos ter o crivo de apresentá-lo, a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus nos ama tanto, queridos, que tudo aquilo que é lançado para nós fazermos, a gente até faz, mas não com excelência, não tendo como prioridade, porque Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto, que Ele vai estar sempre pronto, disponível, para compreender as nossas questões. Deus nos ama tanto que Ele não pesará a sua mão sobre a nossa desobediência. Deus nos ama tanto que Ele não tirará de nós aquilo que aos nossos olhos custou tanto para construirmos e conquistarmos, porque Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, sim, mas Ele nos ama tanto que Ele almeja nos levar de volta para casa. Ele nos ama tanto que nos almeja ver em nós um nascer de novo. Ele nos ama tanto que Ele quer ver em nós esta vida salgando, dando sabor. Ele nos ama tanto que quer ver as nossas lamparinas acesas e abastecidas. Ele nos ama tanto que Ele quer ver em mim e no meu irmão aqui nesta noite, aqueles que estão conectados conosco e aqueles que ainda vão assistir isso durante a semana, ou seja lá quando for. Ele nos ama tanto que Ele quer nos ver demonstrando alegria, gratidão e regozijo na sua obra. Ele nos ama tanto que quer ver em nós a esperança de um dia estar com Ele, querido. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Para esses fins. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo.
E Nicodemos começa a apresentar uma porção de questões pela sua limitação e por não querer viver verdadeiramente um assumir de responsabilidade com Deus. Já viu aquelas pessoas que quando você convida para estar na igreja ou você faz um apelo, convidando-os para a frente, eles estão sempre justificando o não assumir as suas responsabilidades com Deus, pontuando falhas e erros, dificuldade de terceiros. Mas foi por mim que Jesus morreu. E cada um de nós nesta noite confessou isso. Foi por mim que Jesus morreu. Se foi por mim que Jesus morreu, sou eu que preciso glorificá-lo. Sou eu que preciso enaltecê-lo. Sou eu que preciso adorá-lo. Sou eu que preciso renunciar às minhas vontades para viver a vontade desse que tudo fez, tudo faz e tudo fará por mim. Sou eu que devo tomar a atitude e assumir responsabilidade com este Deus, mesmo que me custe. Eu tenho esta responsabilidade. Não importa se o meu vizinho, se o meu amigo, se o meu companheiro de trabalho não está assumindo essas responsabilidades, porque Jesus Cristo morreu por mim, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E por não ter dúvida disso, eu vou continuar buscando a este Deus e me comprometendo com Ele, sem restrições, saindo do anonimato e me apresentando com todas as minhas deficiências, com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, dizendo: Senhor, usa-me, usa a minha vida, faça de mim o que bem apraz o teu coração. A minha vida é valorizada por tão somente estar na tua presença e ser um atalaia, ser um anunciador das boas novas de salvação de Cristo Jesus. Faça de mim um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Faça de mim aquele que busca o Senhor independente do tamanho da adversidade, independente da luta, independente da dificuldade, porque nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, porque o nosso prazer é fazer com que conheçam a Ti. E para que isso seja uma realidade, que diminuamos nós, para que Cristo apareça por intermédio de nós, queridos. É simples assim. Não tem dificuldade nisso. Mas o homem sempre coloca muitas dificuldades para aceitar o que é óbvio, para aceitar o que é tão possível, para aceitar a vontade do Senhor, para saber que mesmo diante das nossas limitações nós temos um Deus que vai estar conosco todos os dias, nos conduzindo, nos abençoando, nos suprindo, nos levantando em meio a algumas quedas e tirando tudo aquilo que ora era um costume nosso, que nunca enalteceu o nome dele, para agora fazermos tudo aquilo que enalteça o seu nome. E quando errarmos foi com o desejo de acertarmos, porque todos nós somos errôneos. Mas quando erramos, o desejo verdadeiro nosso era de acertar? Ou o próximo desejo depois do erro vai ser de aperfeiçoar um erro ainda mais capcioso, um erro ainda mais profundo? E não é isso que Deus quer para nós, queridos. Ele quer que tenhamos vida, e vida em abundância. Ele quer que tenhamos paz nele. Ele quer, queridos, que a gente possa, mesmo sendo aí caluniado pelo mundo, mas por amar a Ele. E o Paulo, ele sempre trouxe isso em mente: olha, eu sou feliz por ser participante das aflições de Cristo, e todo esse sofrimento que ora eu vivo é para louvor e honra e glória do Senhor, porque eu não abro mão de onde eu estiver, eu anunciarei esse amor que me alcançou, que me transformou, que me moldou. Eu não cessarei. Então, queridos, Deus é maravilhoso. O salmista traz para nós, como último personagem, o salmista Davi, ele traz para nós, lá no Salmos 139, ele traz algo muito interessante,
que por mais que eu ame os irmãos, eu não posso tomar esta decisão pelos irmãos. Por mais que eu respeite os irmãos, eu não posso tomar esta atitude para os irmãos. É algo que é perene individualmente na nossa vida. Nós precisamos ter esta ação, ter esta atitude. E o salmista Davi, ele traz esta pergunta, ele traz esse pedido ao Senhor de uma forma muito direta. Ele não chega diante do Senhor depois de tudo aquilo que o Senhor apresentou a ele durante todo o Salmo 139, nesse verso específico que nós iremos meditar e refletir nesta hora. Ele não chega diante do Senhor e faz um pedido colocando obstáculos e dificuldade e trazendo justificativa para não fazer e viver isso, por causa de A, B, ou C ou D. Não. Ele sabia que ele era responsável pela sua vida. Ele era responsável por aquilo que ele vivia na presença do Senhor. Ele era responsável pelo título que recebera do Senhor. Ele era responsável por tudo aquilo que o Senhor lhe permitiu conquistar. E diante de toda esta responsabilidade, esse assumir de responsabilidade com Deus, ele faz um pedido ao Senhor. Salmo 139, verso 23. O salmista faz esse pedido muito direto ao Senhor. De repente, quem sabe que é o que falta na minha vida e na vida do irmão, fazermos esse pedido ao Senhor. Porque fazendo esse pedido, nós estamos verdadeiramente classificando o Senhor como Deus da nossa salvação. E dizendo a este Deus: o Senhor tem total autonomia sobre a minha vida. Porque eu alcanço que, estando na tua presença, não tem tempo ruim, não tem tempo ruim. Estando na tua presença, comprometendo-me com o Senhor, eu não vou viver nada que venha trazer descontentamento ao meu coração e muito menos deixar de enaltecer o teu nome na minha vida. E ele faz o seguinte pedido ao Senhor. Salmo 139, verso 23 e o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu coração há porque eu estou olhando para ali pensando na minha tradução aqui. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse foi o pedido que o salmista fez ao Senhor. Vê se no meu caminho algo te ofende, vê se no meu proceder algo denigre ao Deus que eu sirvo, vê se na minha trajetória eu tenho defraudado o Senhor por me apresentar como servo do Senhor. Dirige-me então pelo caminho eterno, pela porta estreita, pelo caminho aplainado, pelos pastos verdejantes, me trazendo a certeza de que mesmo diante das lutas, eu vou chegar-me diante do Senhor com gratidão pelas vitórias conquistadas. Você pode dizer isso que o salmista, fazer esse pedido ao Senhor que o salmista fez? Gostaria de convidar os meus amados irmãos, mesmo assentados como estão, que você possa, em alto e em bom som, ler o verso 23 e o 24. Todos nós faremos essa leitura. Vamos todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algo, caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? Fizemos esse pedido ao Senhor? Então agora, querido, é só descansar, é só se deleitar, é só esperar o agir de Deus na nossa vida, é só esperar o tempo de Deus na nossa vida. E quando o Senhor Ele toma total autonomia sobre a nossa trajetória, querido, não há mais precipitação nossa, não há mais nenhuma escolha precipitada nossa, não há mais nenhuma negligência nossa, não haverá em nós mais nenhum sentimento que desagrada o coração do Senhor, e se houver, o Senhor terá total autonomia para nos dar uns apertões e para dizer: filho amado, não é dessa forma, filho amado, eu vou te ajudar, filho amado, eu estou contigo. O salmista Davi pede nesse salmo: sonda-me, ó Deus, acesse o meu coração. Para o Senhor nada fica no anonimato, o Senhor conhece todas as coisas. E já é tempo, é chegada a hora de eu assumir responsabilidades com o Senhor. É chegada a hora de eu assumir responsabilidade com a sua obra. É chegada a hora de eu assumir responsabilidade com as coisas concernentes ao teu reino. É chegada a hora de eu assumir o meu papel de sal da terra, aquele que almeja que a terra tenha sabor, aquele que a terra possa desfrutar do teu amor. Eu sou aquele que transmito, por intermédio da minha alegria, do meu envolvimento e de minha responsabilidade com o teu reino, a tua luz brilha em mim, e eu quero fazer a diferença. Eu quero, no mundo de trevas, ser esta luz. Eu quero, nos corações que estão em trevas, apresentar a luz que é Jesus. Mas para isso, eu preciso assumir responsabilidade com esse Deus que tem me concedido tantas coisas e, por certo, vai me conceder ainda muito mais. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesta noite, queridos, para mais um desafio. Eu gostaria de convidar a você que está conosco aqui presencialmente e ali pela transmissão, que ainda não assumiu responsabilidade com Deus. Está ali, naquela situação, deixa a vida me levar, que essa vida possa me levar aí por onde ela achar por bem. Não. Você é aquele que o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite. E se o Senhor te trouxe aqui, é para te encorajar a assumir corajosamente responsabilidade com este Deus que tudo faz por você. E eu quero desafiar a você nesta noite, com todo o carinho e respeito que tenho por todos aqueles que ainda não fizeram, mas que precisam fazer. Como Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você seja paralisado para viver a plenitude da vontade do Senhor. É necessário que você saia desta tua vida costumeira que vive há tanto tempo, mas sem novidade, sem a profundidade naquilo que o Senhor tem te chamado para viver. As oportunidades têm passado e você não tem aproveitado. É possível que nesta noite você possa verdadeiramente ter a sua vida totalmente transformada, porque o Senhor pode fazer.
Eu gostaria de desafiar você, se ainda não fez, se ainda não assumiu esta responsabilidade com Deus e queira, a partir de hoje, assumir esta responsabilidade com Deus, que você levante uma de suas mãos. É simples, querido. É simples. É um ato que vai mudar toda a sua história. É um ato, querido, que vai propiciar a você tudo o que você precisa para vencer os embarques desta vida. É um ato simples que mudará toda a sua vida. É um ato simples que atrairá a atenção do Senhor Jesus Cristo. E esse acessará o teu coração e trará ao teu coração uma paz que até então você não conhece. Porque esta paz só tem aquele que conhece a Jesus, que se envolve com Jesus, que assume responsabilidade com Jesus. E se você quer fazer isso nesta noite, é chegada a hora. Amanhã pode ser tarde demais. Se você quer fazer isso, é só levantar uma de suas mãos. Nós vamos estar orando por você. Alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Alguém quer assumir essa responsabilidade com o Senhor? Que você não continue como mero participante, mas seja aqueles que traz alegria ao coração do Senhor. É só levantar sua mão. Mais alguém? E aí, meus amados, mais alguém quer assumir esta responsabilidade com Jesus Cristo? Quer sair da superficialidade e viver o mais profundo da vontade do Senhor? Eu tenho um contato para os irmãos que hoje tem 19 anos, depois de quase 40 anos na presença do Senhor. Tem 19 anos que eu conheço quem é Jesus. Sei quem é Jesus, porque esse Jesus fez um milagre na minha vida. E hoje eu estou aqui, queridos, não por estar vivendo o milagre dos outros, porque viver o milagre dos outros é muito legal, mas chega um momento que você vai precisar viver uma experiência pessoal com o Senhor. E Jesus Cristo eu o conheço, agora verdadeiramente, porque Ele fez na minha vida. E a gratidão é diferente. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. De repente você ama Jesus, gosta muito de estar na presença de Jesus, mas pelo que Ele tem feito na vida dos outros. Mas nesta noite Ele quer fazer na tua vida, para que você tenha a sua experiência com Ele. Se você quer viver isso nesta noite, levante uma das suas mãos. É só levantar uma de suas mãos. Nós vamos estar orando por você. Maravilhoso Deus, nós te somos gratos, porque nesta noite conseguimos pontuar alguns servos do Senhor que estavam vivendo questões muito complexas, muito difíceis, não eram tão queridos, viviam às margens de uma sociedade com descredibilidade, não tinha credibilidade naquilo que faziam, não tinham prazer naquilo que faziam, não tinham alegria naquilo que faziam, não tinham profundidade naquilo que desenvolviam, mas tiveram um encontro extraordinário com o Senhor, e o Senhor naquele momento pôde mudar a história de todos esses personagens, e eles nunca mais foram os mesmos, passaram a viver e experimentar as experiências vividas com o Senhor, e puderam experimentar de uma bondade que até então eles não conheciam, de um amor que eles não viviam, de um relacionamento que eles achavam não ser possível, mas o Senhor propiciou isso a esses, e é o que o Senhor quer fazer conosco nesta noite, criar junto a nós este ambiente favorável para uma mudança de vida, para uma mudança de procedimento, para uma mudança de ações e sentimentos. Pai querido, nos ajude,
que possamos verdadeiramente repetir várias e várias vezes o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, eu não quero ficar pelo meio do caminho, eu não quero ficar às margens desta sociedade corrompida, eu quero chegar junto com os seus, quando ouviremos do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí os céus como herança. Eu quero ouvir isso, Deus. Eu quero agradecer pela vida do meu irmão que levantou a sua mão, buscando viver, assumir responsabilidades com o teu reino de uma forma mais profunda, de uma forma mais coesa, de uma forma mais direta, de uma forma onde ele terá uma doação ainda maior, porque a tua palavra diz que enquanto mais nos envolvemos com o teu reino, enquanto mais nos comprometemos com as coisas dos céus, mais o Senhor nos permite ver as suas manifestações, porque isso é intimidade. A tua igreja quer ter intimidade com o Senhor, a tua igreja quer te chamar de paizinho querido, de pai amado, de Deus bondoso. A tua igreja quer viver um relacionamento com um Deus que podem debruçar-se nos teus braços, nos seus ombros, deixar ser acalentados pelo Senhor. A tua igreja quer viver esta intimidade, Pai querido. Que o Senhor venha de encontro ao nosso coração e nos leve a viver esta intimidade sem restrições, sem reservas, mas vivermos profundamente aquilo que o Senhor almeja viver conosco. Qual pai, qual mãe não quer um relacionamento de intimidade com o seu filho? Qual pai, qual mãe não quer acariciar a cabeça dos seus filhos? Qual pai, qual mãe não quer impulsionar, encorajar os teus filhos diante dos grandes desafios? Assim é o Senhor conosco. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos deixe distrair com tantas coisas neste mundo, mas nos mantém focados no Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Continue completando no coração dos meus irmãos, no meu coração, aquilo que o Senhor separou para esta noite, para que ao deixarmos este lugar, deixemos sim, mas de uma forma transformada, de uma forma a refletirmos até onde temos nos envolvido, assumido responsabilidade com este Deus que nos chamou. Pai querido, traga à evidência a tua vontade e traga também a nós a coragem, a intrepidez para assumirmos tudo aquilo que o Senhor tem conferido a nós, mas de uma forma relevante e eficaz. Pedimos estas bênçãos e te agradecemos, e assim o fazemos, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ministério de Louvor, por gentileza, podem se aproximar para nos despedir em mais um cântico. Como pós-lúdio, eu quero convidar também a irmã Carla, porque ela fez um anúncio pela manhã e tem ainda um outro anúncio para esta noite. Ela desceu? Então a Carla, vou fazer as vezes da irmã Carla. Ela quer convidar a todos vocês para partilhar, da cantina que está sendo promovida pela nossa juventude, ok? Vai estar sendo lá embaixo, está aí, os quitutes, tem palha italiana, tem empadão, tem bolo, tem uma porção de coisa boa, como sempre faz, as nossas organizações aqui na Centenário. Então hoje não vai ser diferente. Então os irmãos cooperem assim, se vieram preparado para tanto, com a nossa juventude, adquirindo ali, tá certo? Um quitute para estar assim abençoando a nossa juventude. Sábado nós temos o casamento do irmão Ayrson. Cadê o irmão Ayrson? Irmão Valdiva,
Está ali também. Então, sábado, às 19 horas, os irmãos vão estar, né, se unindo aí no matrimônio, ok? Então, está convidando aí toda a igreja para estar com eles neste momento de grande alegria. Então, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui vivendo esse momento de gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos. E no domingo, nós temos a cantata de Páscoa das nossas crianças, tá certo? Como já foi dito aqui, programe-se, convide outras crianças, convide outras pessoas para no próximo domingo à noite estarem aqui conosco e na parte da manhã nós estaremos vivendo a celebração da Ceia do Senhor. Então não deixe de participar, muitas coisas o Senhor tem feito por nós e tudo isso tem trago muita alegria ao nosso coração, tá certo? E para tanto nós vamos continuar buscando ao Senhor, buscando assumirmos responsabilidades com esse reino que não é nosso, mas é do Senhor. Então, queridos, que tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor. Convide outras pessoas para vir estar conosco aqui na nossa casa, querido. Faça isso, pratique isso, que nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo no âmbito da nossa igreja. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para que possamos nos despedir após mais esse louvor de pós-lúdio, mas eu quero ainda me despedir com os irmãos e lançar sobre os irmãos a bênção do Senhor. Ainda, ó meu Pai, na Tua presença, nós queremos, ó Deus, pedir uma semana abençoada, ó Deus, pelo Senhor. Semana que a hora inicia, mas que seja uma semana de grandes desafios, sim, mas que a coragem que nós precisaremos ter venha do Senhor, para que não possamos desistir em meio às nossas lutas, mas certos da nossa vitória em Cristo Jesus. Nos permita avançar, nos permita, ó Deus, cada vez mais nutrir no nosso coração a esperança de que o Senhor está cuidando de tudo por nós. E depois disso tudo, ó Deus, só experimentaremos daquilo que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo aqui reunido, abençoe todos aqueles que vão ser acrescidos a esta casa, por certo. Abençoe todas as famílias que têm sido alcançadas por este povo que aqui se reúne. Abençoe todos de igual forma, para que todos recebam da parte do Senhor o cuidado, o zelo e a provisão. Agora, ó Deus, ao nos despedir em retorno para os nossos lares, nos despeça guardados e protegidos pelo Senhor. Pedimos estas bênçãos e Te agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus, esse que nos conduz, nos consola e nos conforta, e nos impulsiona, ó Deus, a avançarmos sempre na certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E tenhamos todos um retorno em paz para os nossos lares e uma semana que ora inicia feliz na presença do Senhor. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.